2 julgamentos foram suspensos por tentativas, aliás, por pedidos de vista, né? Um deles, daquela cabeleireira, a Débora Rodrigues dos Santos. Ela ficou famosa por essa pichação, mas além dessa pichação, também, segundo as investigações, praticou, né, tentativa de golpe de Estado, tantos outros crimes. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco e também sobre Carla Zambelli, que também está sendo julgada e também um pedido de vista interrompeu o julgamento da deputada bolsonarista. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Aqui no YouTube, tô vendo, Reinaldo, mandaram um superchat aqui pra gente, a Mari Santos, falando, Reinaldo, o dia não é vingança, é democracia. Salva o dia, não é vingança, é democracia, disse ela. E deixa eu ver aqui, tem outro também. Marlon Freitas falou, pichador não pode se tornar eufemismo para golpista. Tem isso também. Isso. Não, nós vamos falar, eu quero tratar no detalhe desse negócio, daqui a pouco, quando a gente reunir a rede, porque fica aparecendo que essa senhora Débora Rodrigues estava caminhando, como diria Camões sobre a Inês de Castro, no sossego dos seus anos, né? Olhando os passarinhos, ele viu uma estátua e falou assim, me deu vontade, vou lá escrever Perdeu Mané nessa estátua, nesse pedaço de pedra, nessa coisa qualquer, né? Vou lá fazer isso. Foi assim que aconteceu? Foi isso? É uma estátua qualquer? É um local qualquer? Não existem as circunstâncias? Né? Tem muita gente querendo transformar. Que absurdo! E daqui a pouco nós vamos falar do pedido de vista do Fux. Que eu vou querer saber se é só esse ou se ele tem alguns outros guardados. Né? É disso que nós estamos falando? Me parece que não. Me parece que era um dia especial, uma estátua especial. Aquele texto tem história. Aquele texto quer dizer alguma coisa. E o Perdeu Mané ali, que reproduz uma frase do Roberto Barroso, naquele contexto quer dizer o Supremo perdeu. Né? Então, é preciso que a gente se dê conta, né, do valor que está ali. Né? Mas uma senhora, bem, as pessoas fazem escolhas, e de resto, todos nós sabemos, existe progressão da pena, ninguém vai ficar 14 anos na cadeia, não é verdade, né, que assim seja. Agora, é preciso que a gente tenha claro até onde se tolera, né, a agressão à democracia. Verdade. Pessoal, é o seguinte, você também, assim como fez a Ana, como fez também o... Como é que é o nome do outro? Marlon, desculpa Marlon, quase esqueci seu nome. Manda aqui um superchat pra gente, se quiser, e também deixe seu like aí na nossa transmissão do YouTube. A gente tá de olho aqui nas participações, sempre acompanhando. Hoje uma boa audiência aqui conosco, Reinaldo, para acompanhar, e claro, todo mundo na expectativa desse julgamento. A gente tá voltando agora pra TV e vamos falar sobre esses pedidos de vista no Supremo. Vamos lá. Olha, já estamos reunidos de novo, né? Isso, acabamos de voltar. Você quer falar sobre Bolsonaro ou podemos falar sobre a Débora? Quero falar sobre a Débora. A senhora que pichou, atenção, pichou uma estátua chamada Justiça, que está lá desde 1961, que está ali desde a existência do tribunal nesse lugar. Ela simboliza, aquela estátua, simboliza a justiça, simboliza o Supremo. Aquela não é uma estátua qualquer. A rigor, simbolicamente, pichar essa estátua, se apoderar dela, dizer faço dela o que eu quero, consegue ser simbolicamente mais grave do que a quebradeira promovida no Supremo. Né? Eu diria que metonimicamente é todo o Supremo que está ali sob o controle daqueles que pediam um golpe. Eles pediam um golpe de Estado. Não é uma estátua qualquer, num local qualquer, num dia qualquer. É uma estátua em particular, num local em particular, num dia em particular. E tanto essa senhora sabia o que estava fazendo que ela reproduz ali uma frase do Roberto Barroso, dita em novembro em Nova York, quando incomodado por bolsonaristas que não gostaram do resultado da eleição, e ele disse lá, Perdeu Mané no Amola.
e ali ela está dizendo perdeu Mané, está dizendo perdeu Mané para o Supremo. Eu não sei que parte, o ministro Fux é livre para dar seu voto, né? Espero que não esteja pensando em pedir vista, no caso do Bolsonaro, a menos que ele não tenha formado juízo de valor ainda, pelo menos nesse primeiro momento, né? Que se chama de cognição sumária, né? Sim, os golpistas arrumaram advogados muito influentes, que têm muita presença na advocacia. O Fux é muito sensível aos advogados, né? E esses nomões e tal, né? Espero que não resolva, né? Sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, tratar com menoscabo o tribunal que ele próprio integra. Né? Eu realmente ele vota como quiser e não estou propondo corrente nenhuma contra o Fux. Né? Com quem tem um histórico gigantesco de divergências, fazer o quê? A vida é assim, né? Mas eu as exponho com honestidade e o ministro tem que ficar lá em paz votando as coisas dele. Né? Mas não é pequeno realmente uma história de divergência com o ministro. Né? Eu não entendi que parte ele não entendeu. Por que ele precisa de mais 90 dias, no máximo, para saber o que aconteceu ali. Ele realmente cedeu ao argumento daqueles que acham que, como disse o Tarcísio no domingo retrasado, num ato pró-golpista, que foi só usar batom numa estátua? Foi isso? Essa é uma estátua qualquer? Né? Tem coisas que simbolizam momentos. Né? Quando se fala da queda da Bastilha na Revolução Francesa, meu querido Diego, não é porque caiu uma prisão que de resto naquela altura já não tinha a menor importância que aconteceu a Revolução Francesa. Aquilo foi só um símbolo. Né? Existem símbolos. Aí, se o golpe tivesse acontecido, tivesse dado certo, esse seria o símbolo. Né? Diga. Ah, tá. Eu estava vendo aqui a participação da galera, né? O Guilherme mandou uma mensagem também, falando que é um estranho fenômeno em pichação, em que a pichação virou atenuante de crime contra a ordem democrática, né? Porque todo mundo está pensando o crime menos grave, digamos assim, né? De menor potencial ofensivo, para usar uma expressão melhor, para esquecer todos os outros, né, Reinaldo? Não, isso é um absurdo, exatamente. Não, olha, foi só... Assim como os ministros, e o Nunes Marques fez isso, e o André Mendonça fez isso, né? Não, esse negócio assim, vamos falar assim, apenas invadiram o prédio do Supremo, é depredação do patrimônio público. Não foi tentativa de golpe. Mas quando você invade a sede do Supremo, quando você invade a sede dos poderes, e você está pedindo a deposição do presidente, está pedindo uma intervenção militar, você está querendo o quê? Com que propósito se faz isso? Seria diferente de um maluco qualquer, ou sei lá o quê, que decidisse, jogou uma pedra no Supremo, mas não tem nada a ver com política, não sabe nada de política. Não, isso não é tentativa de golpe de Estado. Existe a intenção, existe a determinação, existe o planejamento. Uma pobre cabeleireira, mãe de 2 filhos. E daí? Quando ela está pichando ali estátua, ela não está definitivamente cuidando das crianças. Mas uma mulher não pode pichar estátua? Nem mulher, nem homem. Ninguém pode ir lá pichar estátua. Ser mãe de 2 crianças não habilita ninguém a fazer isso. Não dá a ninguém a licença para fazê-lo. Esse crime está em conexão
com outros e num conjunto. Agora, tem gente querendo flertar com a bagunça, flertar com o caos. Eu espero que todos os ministros do Supremo respeitem o tribunal que integram. Não é? O tribunal que lhes dá visibilidade e o tribunal que lhes dá grandeza, que lhes dá poder. Estão ali para aplicar a Constituição. É isso. Agora, tem gente que, né, não foi o único pedido, né, de vista. Teve mais um. Esse foi do Fux e teve outro do Nunes Marques, que pediu mais tempo para análise do julgamento da Carla Zambelli, né? Hoje o julgamento da deputada federal Carla Zambelli então foi suspenso. Depois do pedido de vista de Nunes Marques, o ministro Cristiano Zanin preferiu antecipar o voto. Com isso, o placar foi para 5-0 para condenar Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e também constrangimento ilegal. Na véspera do segundo turno, foi essa cena aí registrada com essas imagens também amadoras. A deputada discutiu com um apoiador do então candidato Lula numa rua dos Jardins, em São Paulo, perseguiu esse homem com a arma em punho, né? E foi ali ruas e ruas com a arma na mão, chegou a se desequilibrar, caiu, levantou, continuou perseguindo o homem. E esse desfecho não vem, né, Reinaldo? Tá demorando para chegar o desfecho e finalmente conhecermos o destino da deputada Carla Zambelli. E ainda acusou o rapaz de tê-la empurrado quando depois ficou visível que ela tinha caído, né? Digamos que ela não é, para lembrar um texto, ela não é exatamente uma pessoa dotada de passos ginásticos, né? Esse pessoal houve tiro no meio da rua nesse episódio. Houve tiro no meio da rua nesse episódio. 3 anos depois, o Nunes Marques não sabe o que aconteceu? Ele tem dúvida? Dúvida de quê? Qual é a dúvida? Tem direito a ter dúvida? Tem. Claro. Agora, eu me pergunto, condenada ela será. Ela vai perder o mandato. Eu duvido que não se tenha mais um voto ou menos ali. Então ela vai ser condenada. Agora, quando se faz isso, se posterga a decisão e parece que se diminui a gravidade do que aconteceu. Nós não podemos, evidentemente, lidar e passar a ter esse tipo de comportamento em relação aos crimes que dizem respeito à democracia. O país anda com umas perguntas muito erradas, muito estúpidas. Escrevi um texto hoje a respeito. Aí fica assim, voltamos para a coisa da estátua, né? Puxa, mas pichar uma estátua é assim tão grave? Não, a pergunta está errada, não tem resposta certa para isso. Ou então, um golpista pode ter uma pena maior do que um homicida? Depende, pode. Que comparação é essa? Depende de quantos crimes cometeu. O sujeito pode cometer um homicídio e ter e pode ter atenuantes. O juiz tem que ver cada caso. E no caso de alguém que tenta cometer golpe de Estado, rompimento do Estado de Direito, são penas pesadas para quem faz isso. Esse tipo de comparação não faz o menor sentido. São crimes distintos que cuidam, que protegem bens distintos. Um juiz não estabelece uma pena desse modo. Ele tem de olhar o que diz a lei. Essas questões, esses falsos paradoxos, que até é normal que pessoas que não dominam muito o meio tenham. O Brasil é uma sociedade notavelmente violenta, as pessoas estão assustadas com o crime, falam, tem bandido em todo canto, olha aí, e eles estão soltos. Não, sem dúvida que nós temos uma situação difícil, país afora. Agora, por causa disso, os crimes contra a democracia perdem importância?
uma truculência como essa, da Carla Zambelli, se pode condescender um troço como esse? Porque deputada, fui hostilizada, arranca a arma, sai correndo, tem tiro no meio da rua, num dia em que não se poderia estar com arma de fogo, tem regra para isso, né? Ou então a outra da estátua, meu Deus, não é tão grave. Que coisa é essa? Infelizmente, esse tipo de questionamento está, às vezes, na própria imprensa. Eu insisto, eu escrevi hoje, eu me formei jornalista num tempo em que a imprensa defendia direitos individuais e direitos fundamentais e a democracia. Felizmente, eu não fui profissional no tempo em que a imprensa apoiou, porque apoiou o golpe de 64. Né? Espero que, de fato, se façam as escolhas corretas, né? E que as opções pela pluralidade e pela diversidade se deem dentro do regime democrático. Né? Aqueles que querem um Estado fascista ditatorial não formam o leque das alternativas. Exato.